de português, de ciências, o quê? Nós vamos o quê? Dar uma olhadinha, pincelar, o prof vai falar, mandar grifar alguma coisa, né? Então, de tudo que vai cair, que é importante para a história, tá? Então, tudo que vai cair, a gente vai dar aquela breve revisão. Vocês sabem que quinto ano não se faz mais revisão se a gente tivesse em aula física, né? Lá na sala de aula. Revisão se faz até o quarto ano e olhe lá. Então, a partir do quinto ano não se faz mais revisão. Porém, como nós estamos em aula online, nós ainda fazemos o quê? Uma revisão para vocês rapidinho, tá? Então, como é história, é mais tranquilo, porque história é leitura, interpretação de E lembrar a data. Tá? Interpretação. Vocês têm que saber o quê? Interpretar o que o texto está falando. Datas, muito importante. Século XIX, século XX. Essa é muito boa em datas. Tá? Então, datas é muito importante. É história, né? Gente, eu já pedi para parar no chat. Então, assim, sempre a gente fala o quê? Do que é importante na aula de história. Prova de história é importante o quê? É interpretação, pura interpretação. Tá? Lembrar das datas mais importante. Por quê? Vocês precisam, cada um no seu quadrado. Matemática é tecnologia, português, interpretação, ciências, interpretação. Vocês têm que saber certinho, olha o que a pergunta diz, olha o que a resposta diz. Lógico que tem pegadinhas. Toda prova tem pegadinha, vestibular tem pegadinha, tá? Então, prestem bem atenção. Gente, a prof vai só compartilhar aqui com vocês. Vocês estão em mãos com a apostila 2 e a apostila 3? Ok? Sim. Então, tá bom. A apostila 2 primeiro, tá? E depois a apostila 3. Sempre deixem aí do lado a apostila 2 também, gente, porque a 2 vai cair conteúdo, tá? Então, todas as provas estão caindo o quê? Conteúdo da apostila 2. Então, deixa sempre a apostila 2 do ladinho, tá? Todo mundo abrindo na página 124, tá? 124 de História. Eu só vou aqui compartilhar com vocês, gente, o que a gente colocou no nosso cronograma, tá? Cronograma, o que é, prof? Cronograma é o que vai cair na prova, né? Então, olha ali, ó, História. A apostila 2. Eu quero que vocês peguem um lápis ou uma caneta e abram a apostila. Cada vez que a prof falar a página, vocês circulem a página lá embaixo. Faça um círculo bem de vermelho, de verde, de amarelo, qualquer cor, no número da página que é para estudar. Isso é muito importante, gente. A primeira coisa que nós fazemos quando nós pegamos um cronograma de provas é a gente marca as páginas, tá? No tempo da prof, no tempo do pai de vocês, da mãe de vocês, pergunte para ele se era fácil assim, estudar só as páginas que iam cair. Sabe o que as professoras passavam para a gente? Apostila 2. Qual o título, professora? Qual o capítulo? Tudo. O quê, prof? Mas tem 30, 40 páginas para estudar? Estudem tudo. Então, agradeçam que são somente essas páginas e que ainda a professora coloca qual página é para estudar. Tá? Antigamente, nós tínhamos que estudar toda a matéria, não só essas páginas, e sim toda. Então, pergunte para o pai e para a mãe de vocês para ver se não era isso. Tá? Então, vamos lá. Apostila 2, primeiro. Abram lá na página 124 e já circule o número 124. Depois, vocês circulem o número 125, que é a produção das primeiras fábricas. Também pode colocar. Professora, ainda estou procurando aqui a página, né? Se eu conseguir dar uma agilizada, eu fico feliz. Nossa, Laura! Parabéns para você. Não achar a página de uma apostila. Que eu já falei. Eu já circulei todas porque eu tô com o cronograma aqui aberto, então eu já circulei todas que precisa. Meu Deus, mas não achar a página, gente, por favor. A apostila está na frente de vocês. Página 124. Isso mesmo, Letícia. Página 125. A prof está acompanhando lá. Estão vendo lá? Ó?
página 124, página 125, lá da produção das primeiras fábricas, não foi colocado a página, porque é só a continuação das primeiras indústrias brasileiras, tá? Mas, ó, a produção das primeiras fábricas pode circular página 125, tá? Depois pula lá para a página 128, 129 e 130. Pode circular. 128, 129 e 130. Igual está no cronograma. Ok? Depois, pula para página 132 dos imigrantes, 133. Ok? Depois, 134, 135, 136 e 137. Então, a apostila 2, nós sabemos, deixa já aberta ali, separadinho, que é da página lá, desde a página 124 até a página 137. Não todas as páginas, apenas essa que você circulou o número, tá? Todo mundo agora na apostila 3. Peraí que eu vou aqui pegar a apostila 3, que eu tava aqui com a 2, prof. Sempre estudadinho, gente. A apostila 2 e a apostila 3. É isso que vocês têm que estudar. Deixa já do lado do computador, tá? Ô, prof, eu sempre tenho uma mesinha aqui, que é onde eu sempre deixo meus cadernos, minhas apostilas e as coisas da catequese. Sim, deixa do ladinho, porque daí é mais fácil acesso, né? Ô, prof, para eu não me perder, eu sempre coloco as páginas assim, é 98 e a 99, só foi um exemplo. A 100 não é para fazer, eu sempre escrevo pula. Ou só circula o que o que está marcado, né? Então, eu sempre circulo e escrevo pula. E deixo um post-it no final quando acaba. Isso. Apostila 3 agora, tá? Em ordem, que estou esquecendo de a apostila. Obrigada. Então, olha lá, apostila 3. Então, é página 98. Todo mundo marca a página 98 lá embaixo. Página 99. Noventa e oito, 99. Depois pula lá para a página 103. Cento e quatro, 103, 104, 105. 103, 104 e 105. Ok? Tranquilo, meus amores? Então, agora vamos na apostila, tá, gente? Olha lá. Ó. Página 124. Todo mundo observando? Conseguem ver? Sim, prof. Então, vamos lá. Apostila 2, né? Apostila 2, página 124. Tá? Então, o que vocês vão fazer, meus amores? Vocês vão começar o quê? Leitura. Vocês vão ver quais as fábricas instaladas no fim do século XIX, no início do século XX. Pode grifar, né? Vocês vão ver quais são essas fábricas, quem foi que instalou essas fábricas no Brasil, como que elas vieram, eram só de imigrantes, não era só de imigrantes, como era? Era só homens, eram só de mulheres, trabalhavam crianças? Então, vocês vão ver que trataremos o quê? Das fábricas instaladas no Brasil no fim do século XIX e início do século XX. Tá? A gente vai ver ali do operário,
dos trabalhadores, das reivindicações, das greves, dos direitos, dos deveres, tá? Por qual causa eles lutaram, tá? Eles lutavam para quê? Que até hoje nós temos esses direitos devido aos operários que foram à frente, tá? Então, olha ali, vocês vão ver ali, ó, quem que comprava o maquinário, quem eram os trabalhadores dessa época. Então, vocês vão só leitura, fazer uma leitura. Quem comprava, quem eram os trabalhadores? Quem que estavam ali? Será que era só pessoas da região ou também eram os imigrantes? Vamos lá? Página 125. A produção das primeiras fábricas, pode grifar, tá? Então, foi no século XIX que parte dos grandes proprietários de terras do Brasil passou a investir também na instalação de fábricas, embora seus negócios eram no campo, tá? Mantinham o negócio no campo, porém também começaram a investir em fábricas, né? Então, foi o quê? Em que século? No século XIX, tá? Então, ali, além deles também, outros empresários, o quê? Relacionados a produtos importados, ricos e imigrantes. Quais imigrantes que chegaram primeiro ali? Italianos e alemães, né? Que começaram a investir na fabricação de produtos industrializados. Olha ali, ó. Ricos imigrantes italianos e alemães, entre outros, também passaram a investir na fabricação de produtos industrializados no Brasil, tá? Então, isso foi no século XIX. Bem no início do século XX, se quiser pode até trocar de cor de caneta, o Brasil já contava com fábricas que produziam itens para atender às necessidades do mercado consumidor interno. Quais as fábricas que começaram a surgir? De tecidos, de algodão, fábrica de bebidas, de calçados, chapéus, produtos farmacêuticos, roupas, sabão, velas, fósforos, cimento, vidros, bengalas, entre outros. Tá? Então, no início do século XIX, vieram os ricos imigrantes italianos e alemães, tá? Porque começaram também a investir nas fábricas aqui. E já no século XX, começou o quê? A instalação, a produção das fábricas, tá? Então, quais tipos de fábrica, né? De tecido, de algodão, de bebidas e tudo que a gente grifou ali. Ok? Então, ali são as imagens de algumas fábricas brasileiras no início do século XX, tá? Operários, né? Já migrantes e também imigrantes. Olha lá embaixo, gente. Mulheres e crianças em frente a uma casa de flores artificiais de São Paulo. E do lado direito, interior, né? O que é interior? Dentro da fábrica, né? Da fábrica Arcuri e Spinelli, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no início do século XX. Então, eles iniciaram o quê? Uma fábrica de ladrilhos hidráulicos, ferragens, tintas, louças sanitárias, tá? Então, final do século XIX foi a instalação, a vinda dos imigrantes italianos ricos para cá. E já no início do século XX já tinha o quê? As fábricas instaladas, tá? Na página, vamos ver, 126 você pula, mas dá uma olhadinha ali, ó, operário, interior de fábrica, ele só está mostrando como é que era, né, as fábricas. Vamos lá para as páginas 128. Olha lá, aqui. Que são o quê, gente? As atividades que nós tínhamos que ter feito. Nós já corrigimos isso, tá? Então, ali está mostrando o quê? O período que foi as fábricas instaladas, né? Dados sobre a quantidade de início do século XX de fábricas e dos estabelecimentos. Então, em 1907, quantas fábricas? Em 1912, quantas? Em 1920, outra quantidade. Ali calcular a diferença, quem que era mais, quem que era menos, mas isso aí não vai cair tanto, tá? O que vai cair mesmo é em que período teve o crescimento das indústrias, ó. Letra B, né? Muito grande, muito importante isso. Foi em 1907? Foi em 1912? Foi em 1920? Vocês têm que avaliar, já foi corrigido isso. Os trabalhadores das primeiras indústrias. Quem eram os trabalhadores das primeiras indústrias? Tá? Então, eles investiram em quem? No espaço físico, em matéria-prima e em maquinários. Não era suficiente para que uma fábrica funcionasse bem. Mais que isso também, que haja também o quê? Contratação de
trabalhadores. O que adianta eu encher uma fábrica de maquinário e não contratar trabalhador? Tá? Então, grifem aqui, ó. Nas primeiras décadas do século XX, a mão de obra utilizada nas fábricas brasileiras era formada por quem? Homens, mulheres e crianças, tá? Então, nas primeiras décadas do século XX, a mão de obra utilizada era formada por quem? Homens, mulheres e crianças. A foto que está ali do lado mostra operários em frente a uma tecelagem. Homens, mulheres e crianças, que são os trabalhadores da fábricas de tecido, tá? Da Brasil tá lá em 1920. Ok? Então, caso faça uma pergunta dessa na prova, quem eram os trabalhadores do século XX nas fábricas? Eram só os homens? Eram só as mulheres? Eram mulheres e homens? Eram homens, mulheres e crianças. Presta atenção, tá? A 129, vocês vão continuar fazendo a leitura, tá? Que também ali, ó. Porém, entre contratar brasileiros ou imigrantes, a maioria das indústrias no início do século XX preferia quem mesmo, gente? Os estrangeiros. Lembram? Isso acontecia principalmente por preconceito, pois grande parte da mão de obra brasileira disponível era constituída por negros. Então, aqueles investidores alemães, italianos, que tinham preconceito com negros, eles preferiam o quê? Contratar os imigrantes que estavam chegando, tá? Então, grifa bem esse parágrafo aí, tá? Por que acontecia isso? Por preconceito. Por que preconceito? Porque os negros já foram o quê? Tiveram na condição de escravos, né? Então, eles achavam que os negros não tinham a mesma capacitação do que os imigrantes que estavam chegando, né? E, pelo contrário, todo mundo queria trabalhar. Tanto os imigrantes que estavam vindo da fome, da seca, do déficit de trabalho lá da região do país deles, mas principalmente o nosso povo, que precisava trabalhar também para se manter. Mas, infelizmente, devido ao preconceito da cor, eles preferiam os imigrantes. Tá? Também fazer a leitura da atividade 2, tá? A quantidade de trabalhadores nas indústrias. Então, em 1907, 1912, 1920, qual que foi o índice de empregados? Quem que foi mais? Né? Dá uma olhadinha também, tá? Então, aqui, ó, como a prof falou, em que período o aumento da quantidade de trabalhadores da indústria foi maior? Então, vocês têm que ter uma base de quantas pessoas trabalhavam mais. Só dá uma olhadinha na tabela, tá bom? Nós já fizemos isso. Na página 130, continua o quê? Os exercícios, gente, é tudo que a gente estudou, tudo que nós já fizemos, tá? Leiam bem os exercícios de atividade, os exercícios da casa, de casa, né? Que era para fazer as tarefinhas, tá? Da página 130, nós vamos para a página 132, que nós vamos falar sobre os imigrantes no Brasil, no finalzinho do século XIX e no início do século XX, tá? Então, olha lá. Os trabalhadores imigrantes no Brasil, página 132. Pode grifar, entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, o Brasil recebeu imigrantes vindo de diversos países. Quais os países, gente? Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Japão, entre outros, tá? Então, assim, foram cerca de 4 milhões e 200 mil pessoas, gente, tá? Que decidiram deixar o quê? O lugar de nascimento para tentar a vida em outro país. Por quê? Devido à fome, falta de emprego. Quais eram os motivos que levaram à decisão? Depende da região, mas a maioria o quê, gente? Enfrentavam problemas como muita população, falta de emprego, escassez de terras, ou seja, não tinha terra para plantar, né? E a pobreza atingiu muitas pessoas, tá? Então, o que eles fizeram? Arrumaram a mala e vieram para o Brasil, que eles sabiam que aqui poderia ter uma chance de trabalhar, de se sustentar a família toda. Tá? Quando os imigrantes chegam ao Brasil?
a partir de 1850, a entrada de imigrantes do Brasil aumentou. Por que aumentou? Alguns foram para o sul e alguns foram lá no estado do Paraná, vieram aqui para Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Para quê? Por que eles vieram para cá, gente? Eles vieram para onde primeiro? O sul. Quais são as regiões? Todo o sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que eles vieram fazer? Trabalhar em pequenas propriedades, tá? Então, ali, ó, gente, por que trabalhar em pequenas propriedades? Porque a maioria trabalhava onde? Na lavoura, na agricultura. Outros já iam, lembra? Cidade, o centro. Por quê? Porque às vezes existia o quê? Um ofício, costureiro, o sapateiro. Então, esses que tinham ofícios, eles não iam trabalhar na lavoura. Deixava a lavoura para quem vinha o quê? Do Japão, lembra? Eles tinham mais contato com a lavoura, os japoneses, e deixavam o quê? As pessoas para trabalhar no centro, né, na região mais central, aquelas pessoas que tinham o quê? Um ofício. Porque dali eles poderiam até construir, né, ser empresário, ser dono do seu próprio negócio, tá? Então, ali, ó, por isso, muitos dos que chegavam tinham como destino trabalhar em as grandes fazendas produtoras de café. Outros ainda ficavam lá, ó, nas cidades, onde desenvolveram várias atividades. Olha o que a prof falou. Eram sapateiros, alfaiates, etc. Ou se empregavam mesmo como operários nas novas indústrias. Então, assim, ó, quem tinha um ofício, quem era um pouco mais estudado, quem falava melhor, ia. Tipo assim, na hora da entrevista ali, você vai para a cidade, você fica aqui na lavoura, você vai para a cidade, você fica na agricultura, tá? Então, tinha essa separação, tá? Ali embaixo, as fotos dos imigrantes italianos, tá? E do outro lado, os operários italianos também trabalhando numa fábrica lá em São Caetano do Sul e São Paulo, ambos em 1912, tá? Da página 132, pula para 133. O que ali vocês têm que olhar, gente? Observe tabelas e faça o que se pede. Vocês não precisam decorar quais os números de imigrantes que entravam no Brasil. Não, né? Só que vocês têm que saber quem que chegou até o Brasil, quem que vieram para cá. Então, uma grande maioria, todos praticamente os países, né? Alemães, os espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, até os sírios e os turcos, tá? E até outros também descendentes vieram para cá. Por quê? Porque o Brasil estava no point, no ouro preto, né? No ouro negro, que era o quê? O café. O plantio de café estava muito agitado na região, principalmente nas metrópoles, as principais metrópoles, tá? O que você tem que saber, estudar? De que país veio a maioria dos imigrantes que chegaram ao Brasil? Qual foi o país em segundo? E qual foi o terceiro? Tá? Então, os três primeiros. Ok? Porque os portugueses não nessa época, eram considerados imigrantes não mais colonizadores. Porque o Brasil não fazia mais parte da colônia de Portugal, né, gente? Eles desmembraram. Então, Portugal foi sendo um país sozinho e o Brasil outro. Então, o Brasil não dependia mais de Portugal. Por isso que eles eram considerados imigrantes, vindos de outro país. Ok? Página 134 agora. Mesma coisa, os imigrantes italianos no Brasil. Gente, por que desde 1850, principalmente devido ao movimento da abolição da escravidão e a lei Eusébio de Queiroz, né, os fazendeiros paulistas passaram a defender a contratação de trabalhadores assalariados para o cultivo de café. Lógico, né, gente, agora tinha a lei, né, a lei Eusébio de Queiroz, e também a abolição da escravidão, ou seja, não tinha mais escravo, entre aspas, no Brasil, né? A lei os protegia. Mas a gente sabe que mesmo fraudulentos existia a mão de obra escrava, mas era proibido, tá? Então eles começaram a empregar o quê? Entre escravos e os imigrantes, os italianos preferiram empregar a mão de obra dos italianos mesmo, tá? Ali está mostrando, durante o século XX, muitos italianos deixaram seus lugares de origem por causa das péssimas condições de vida que enfrentavam. Quais eram os motivos?
falta de terra para o cultivo, falta de emprego, pobreza. Então, gente, todos que estavam saindo dos países deles, praticamente era o mesmo motivo. A falta de dinheiro, a falta de trabalho, a falta de salário, a falta de terras para o plantio. Não tinha mais. Eles tinham que o quê? Migrarem, né, para outro país que dava resultado. E, na época, quem estava dando resultado era o Brasil. E daí você sabe como que é. Todo mundo começa a falar. O Brasil está precisando de mão de obra estrangeira. Quero ir embora, estou passando fome, tenho família, tenho filho para sustentar. Mulheres, homens, crianças. Tá? Então, todos. Eu falei para vocês, eu dei o exemplo para vocês da nona dos meus filhos, né? Que o pai deles é descendente de italiano. E lá, quando eles vieram para o Brasil, até tem uma Ô, foto. prof, Oi. o que é nona? Nona é vovó italiana. Ah, tá. Nona é vovô e nona é italiano vovó. Tá. Entendi. Quando a família veio para cá, eles vieram de navio também, a nona, né, a bisnona, que seria a bisavó, né? A bisnona veio com as 3 filhas, então, assim, com o marido. Então, eles vieram o quê? Devido à crise que estava na Itália. E eles foram parar no sul. Qual sul? Qual região qual cidade da região sul? Foram para o Paraná. Foram até Santos e de Santos eles foram para Curitiba. Que se instalaram lá, né? Mas foi bem nessa época mesmo que eles vieram para o Brasil, tá? Tinha guerras, tinha fome, tinha peste, né, que é a doença, falta de emprego. Então, eles vieram praticamente lotados dentro do navio, né? Então, assim, muitas pessoas que às vezes acabavam doentes dentro do navio acabaram sendo jogados no mar. Por quê? Porque não podia passar doença para outras pessoas. Então, como eles morriam, o que ia fazer com o corpo doente ali que podia contaminar outros? Vários foram jogados no mar, tá? 135, gente. Também dá uma lida, né, dos cafeicultores diante dessa difícil situação, passaram a divulgar na Itália por meio de anúncios, né, gente, tem oportunidades de emprego no Brasil. Olha lá o que a prof falou. Ele se comprometiu a financiar as viagens e as primeiras despesas dos interessados a trabalhar nas fazendas de café, tá? Eles prometiam adiantamento que seria pago posteriormente pelos imigrantes. Então, os cafeicultores, o que faziam? Nós pagamos a viagem, venham trabalhar para cá. E eles vinham, tá? Então, muitos italianos vieram para o Brasil, tanto é que a nossa miscigenação é muito pelos imigrantes. Nós temos uma miscigenação muito grande com os imigrantes. O que é miscigenação? Junção de raças, né? Então, o brasileiro casou com português, o brasileiro casou com italiano, com alemão. Então, a mistura de raças, tá? Então, ali, ó, vocês vão ler, tá? Tudo certinho. Muitos dos grandes proprietários de terra deram aos primeiros imigrantes um tratamento muito parecido com o que dispensavam aos escravizados, ou seja, trabalhar, né? A situação ficou tão séria que o governo italiano proibiu a imigração para o Brasil. Por quê? Porque eles estavam trabalhando como escravos. Depois, o governo brasileiro assumiu a responsabilidade pela imigração. Então, o próprio Brasil, o que ele fazia? Ele garantia as despesas de viagem e acolhimento da chegada dos imigrantes. Tá? Então, mais tarde, anos depois, o governo brasileiro assumiu a responsabilidade pela imigração. Tá? Então, aonde que eles trabalhavam, gente? O prof já falou isso também. Praticamente todos os imigrantes tinham a mesma função, tá? Além de trabalharem nas grandes propriedades de terra, às vezes servindo a esposa, a senhora, ou servindo o senhor, o capataz, né? Para ser seu capataz, seu braço direito, os imigrantes italianos desenvolveram atividades urbanas, como operários de fábrica, desenvolveram diversos serviços, comércio de verdura, peixe, cereais, jornais, garrafas, e também os ofícios que eles já tinham, né? Como a prof já tinha falado dos outros imigrantes. Quem era alfaiate, vai fazer alfaiataria. Quem era sapateiro, vai cuidar de sapato. Pedreiros e outros ofícios, tá? Então, iam mais para a cidade. Houve ainda aqueles que conseguiram montar suas próprias fábricas, porque eles fecharam tudo lá na Itália, venderam para quem quisesse, para investidor, e trouxeram o quê? Dinheiro para investir no Brasil, tá? Então, também o quê? Investiram no Brasil. Tendo investimento no Brasil, o que aconteceu?
o processo de industrialização do Brasil também aumentou. Mais fábricas, mais pessoas trabalhando. Certo? Então, página 136 também. Relatos, né, gente? De algumas pessoas, relatos de filhos de imigrantes, vocês vão dar uma lida também, tá? Então, qual que é a semelhança? Qual que é a semelhança que a gente pode observar nos relatos? Quais as semelhanças que a gente pode observar nos relatos, tá? Então, que mesma coisa, vinham para o Brasil para quê? Para trabalhar, né? Para trabalhar. Eles queriam trabalhar, tá? Então, também leiam todos os relatos aqui, essas entrevistas que a gente está vendo com os descendentes imigrantes, tá? Página 137, você vai ler também nossa atividade, que a gente já fez, tá? Os imigrantes italianos. Sempre o quê, gente? Observe observe os quadrinhos a seguir. Eles estavam cobrando com juros o quê? As passagens, a estadia, a moradia. Ou vocês acham que o Brasil estava falando assim, venham, nós pagamos tudo, não tem problema. Quando ia pagar, vinha o imigrante e fazia o quê? Começava a trabalhar. Quando ele ia receber o primeiro mês, o que começava a acontecer? Não, mas se você recebe R$1.000, na época não era esse valor, essa moeda, né? Eu vou cobrar, então, agora as passagens, que a gente teve que pagar, eu vou cobrar a tua estadia, tua moradia, e vou cobrar o teu alimento. Mas vocês que deram a passagem para nós não demos, nós só adiantamos. Olha como eles começaram a ficar também espertos do lado negativo, tá entendendo? Aí o que aconteceu? Os imigrantes começaram a ficar chateados, porque eles estavam, além de trabalhar muito mais, eles não estavam recebendo o que mereciam, tá? Então, ali nessa charge, vocês podem ver como é que era, ó. Eles eram obrigados a comprar seus gêneros no armazém do patrão. Lembra que a prof falou? Que o próprio patrão tinha o quê? Uma vendinha lá, que antigamente era chamado na venda. Vai lá na venda comprar arroz, vai lá na venda comprar feijão. Só que assim, eles anotavam tudo numa cadernetinha. Ah, depois você paga, depois você paga. Mas só que ele pagava com o próprio trabalho. Ok, eu estou gastando, eu tenho que depois pagar. Só que os juros eram demais. Se um saquinho de arroz, vamos supor, custava R$3, quando ele ia pagar, no dia do pagamento, descontava os 6. Não, mas eu só comprei um. Não, mas é o juro. Então começaram o quê? A sugar muito, né, os trabalhadores. Por quê? Para não ter nada para pagar, ou seja, uma troca de favores. Você está na minha residência, eu te dou luz, casa, comida e ainda emprego. Você ainda quer mais dinheiro? Então começaram o quê? A situação tornou-se insustentável para ambos os lados. Houve o quê? Evasão de colonos para as cidades. Eles começaram a sair da agricultura, sair da colheita, porque não estava tendo um retorno financeiro. E eles foram o quê? Para as cidades, para tentar o quê? Um dinheiro, trabalhar mesmo um ofício que desse dinheiro, né? E alguns países europeus proibiram, então, a emigração para o Brasil por causa disso, porque os imigrantes estavam sendo tratados por alguns patrões como escravizados. Tá? Então, dê só uma lida. Depois nós vamos para a página. Daqui acabou, né? Agora vamos para a apostila 3, gente. Então, até a 137. Agora, a história, na apostila 3, começa na página 98. Então, agora, a prof tira daqui, vai para a apostila 3. Tudo certo por enquanto, meus amores? Por enquanto, sim. Eu tô prestando atenção e tô dando uma comidinha aqui. Eita, Tudo certo, prof. que bom, que bom. Aham. Vocês viram, né? É mais uma passada assim para a gente relembrar o que a gente já trabalhou, tá? Então vamos lá. Estão conseguindo olhar, assistir? Sim, prof. Então tá bom. Então olha lá, o trabalho urbano, né? Então a gente sabe que os próximos módulos que vocês vão trabalhar aqui é os operários brasileiros das primeiras décadas do século XX, né? Então ali só está mostrando o que é operário, gente.
trabalhador da indústria, especialmente aquele que exerce ocupação manual ou mecânica, é um operário. Trabalha em indústria, você é um operário, tá? Então, ali só tem uma imagem daí de uma fábrica de juta, né, que são tecidos. O que é juta? Aqueles sacos grandes que colocam na lavoura, para colocar lavoura, batata, legumes, feijão, né? Aquelas de tipo tecido, não é tecido, é juta, o nome é juta, tá? Então, olha lá. Os trabalhadores da fábrica brasileira no início do século XX. Quem foram, gente? O que levou? Que motivo teve os italianos, portugueses, japoneses e outras nacionalidades a virem para o Brasil? Porque a gente já sabe, né? Eles trabalhavam no campo, nas cidades. Então, o motivo foi o desemprego, a falta de terra para plantar, que mais? Falta de alimento, né? Então, ali, ó, você já conhece os motivos que levaram os italianos, portugueses e japoneses para virem migrar para o Brasil. E sabe que esses imigrantes trabalhavam tanto no campo como nas cidades. Ok, né? Quem era do campo ia para o campo, lavoura, colheita. Quem era da cidade que tinha ofícios ia para a cidade. Entre aqueles que atuaram nos espaços urbanos, cidades, uma minoria iniciou atividade empresarial, chegando a erguer grandes indústrias. Por quê? Porque eles guardavam as economias. Tipo assim, o sapateiro, que tinha o ofício de sapateiro, ele foi lá para trabalhar numa casa de alguém, do patrão, para ser o sapateiro. Então, se ele ganhasse R$ 50 no dia, 25 era do patrão, 25 era dele. Só que ele começou o quê? A guardar as economias. Mais tarde, futuramente, ele não precisava mais do patrão. Ele montou o quê? Sua própria sapataria, ele virou empresário, através de suas economias. E assim foi. Quem trabalhava, montou na venda, começou a guardar, montou seu mercadinho, o outro montou sua alfaiataria, e assim foi, tá? Então, ali, a maioria, porém, era constituída por trabalhadores assalariados, porque tinha o financeiro, podia guardar. Ou seja, o trabalho do imigrante foi empregado em larga escala no Brasil, tá? Então, ali vocês podem ver a chegada, assim, ali da população, né, gente, dos imigrantes, né, em São Paulo, tá, gente? Ali, ó, imigrantes desembarcando nos Santos em 1908, tá? Então, a escala deles no Brasil já chegava no Porto de Santos. Mas havia também migrantes, ou seja, trabalhadores dos outros estados, olha lá, ó, que se deslocavam para o Brasil, para São Paulo também, né? Em busca do quê? De melhores condições de vida. Gente, a gente vê isso até hoje, o pessoal do Nordeste, quando tem a seca, quando estão muito desempregados, eles vêm para onde? Para as grandes metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo principalmente. Atrás de quê? Emprego, né? O nordestino ele procura muito o quê? São Paulo e Rio de Janeiro, por ser grande. Quanto maior as cidades, maior é o número de indústrias, tem maior o quê? Empregos, tá? Então, migrante é aquele que muda de lugar na mesma região do próprio país. Imigrante é o que vem de fora. Se eu for daqui morar em outro país, eu vou ser imigrante lá, né? Se eles vêm morar para cá, eles serão imigrantes aqui. Se eu sair daqui, como eu sou migrante, sou curitibana, morei em Curitiba, eu vim morar em Balneário Camboriú, então eu sou migrante. Estão entendendo? Que nem vocês, vieram de São Paulo, vieram do Rio, vieram de Joaçaba, de outros lugares, aqui. Então vocês também são migrantes dentro da região de outras cidades. Ô, professor, daqui eu nasci aqui. Quem é daqui é normal. Entre aspas, eu sou de São Paulo, né? Não. Eu nasci em Jaú. Eu aonde? Em Jaú, em São Paulo. Então você é migrante também, tá? Você Aê. saiu de São Paulo e veio para cá, você é um migrante, tá? Quem nasce na região não é, porém quem desloca de uma região para outra dentro do próprio local, do próprio país, é um migrante, tá? Então vocês vão fazer a leitura da página 98, leitura da página 99, né? Ali vocês vão ver o quê? Assinalar o gráfico que representa a situação descrita no parágrafo. Então, qual é o parágrafo? Em 1901, a população operária do estado de São Paulo foi calculada em 50 mil.
Então, tinha 50 mil operários, 50 mil pessoas, das quais os brasileiros não chegavam a 10%. O restante era tudo o quê? Imigrantes. Tá? Então, ali, vocês vão assinalar o gráfico de quais operários, né, que estavam na região de São Paulo, estado, quem que era o... Qual que era ali, gente? Assinale o gráfico que representa a situação descrita no parágrafo. 50 mil pessoas, das quais brasileiros não chegavam a 10%. Quem que é? Qual gráfico que é? Tinha mais, então, o quê? Estrangeiro. É o segundo aí que tá com insera texto sem ser. Eles estavam o quê? Eles estavam... Tinha mais estrangeiro do que brasileiro. Qual que é? O primeiro? Não. É o segundo? Sim. É o terceiro? Não. É o quarto? Não. Não, é o segundo, né, gente? É aqui o que a prof já tinha feito um X aqui, só que ficou ali, ó, tá? Por quê? Olha ali o gráfico. Mais estrangeiros, que é amarelo, e menos o quê? Brasileiros. Ok? Vocês vão ler, né? Vocês vão ler o que a gente escreveu das atividades, vão estudar, vão responder. Página 99. Ok? E mudam lá para a página 103. Pula tudo isso e vão para a página 103, gente. Tá? Então, vocês vão estudar o quê? As condições de trabalho dos operários. Gente, as condições eram o quê? Boas, iluminadas, cheio de janela, com proteção, com equipe, com trabalhos? Não. Totalmente ao contrário, né? Independentemente de serem brasileiros ou imigrantes estrangeiros, nas primeiras décadas do século XX, os operários enfrentaram condições de trabalho muito o quê? Difíceis, gente. Tá? Então, não era um bercinho de ouro, não. Era bem ruim mesmo. Então, eu imagino. Era bem ruim. Então, assim, ó, desde o espaço onde eles trabalhavam, tá? Até os salários. Tudo de extrema o quê? Exploração. Eles exploraram muito, gente. Muito, 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 tanto os brasileiros quanto os imigrantes. Então, era tipo assim, um sistema de escravidão. Tá? Lugar sujo, mal iluminado, sem equipamento de proteção para o operário. Então, sofreram bastante. Por isso que depois vieram o quê? As reivindicações dos direitos, né? Por que isso ocorria nessa época, gente? Porque as leis, não tinha lei brasileira. As que tinham era restrita, era pouco. Não garantia o direito básico do trabalhador. Então, grifa isso aqui, tem áudio ligado. Então, grifa isso aqui. Então, por que É o da Laura. Por que trabalhava, por que eles precisavam trabalhar tanto, gente? E também por que eles precisavam trabalhar tanto e a redução e não rendia o trabalho? Porque eles não tinham praticamente salário, tudo era descontado e também fora o espaço onde eles estavam trabalhando. Gente, se você ficava doente, você ia embora, você perdia o emprego. Não tinha lei que te dava o direito de ficar os dias em casa, atestado, ou mais dias em casa, que você era amparado por lei. Não tinha. As leis que tinham naquela época eram mínimas, tá? E bem pouco eficiente, não garantindo nada de direito para eles. Então, era uma lei restrita, limitada, pouquíssimo. Então, o que beneficiava quem? O dono do estabelecimento, nunca o trabalhador. Ok? Continua estudando a página 104, tá? Então, ali, ó, se depois de anos de trabalho, é o que a prof acabou de falar, ó, um operário sofresse um acidente que impedisse de trabalhar pelo resto da vida, ele era apenas demitido. Tchau, perdeu o dedo? Vai embora. Mas eu perdi o dedo dentro da sua fábrica, senhor. O problema é teu. Responsabilidade sua, você que não prestou atenção. Mas, senhor, eu preciso trabalhar, eu tenho família, eu não moro aqui, eu vim do Mato Grosso, ou eu vim de outro país. Problema seu. Quem mandou não se cuidar? Tchau. Não tinha direito. Tá entendendo? Acidente de trabalho. Ele que não se cuidou, né? Um acidente de trabalho. Então, assim, a culpa era toda do operário. Tá? Não existia aposentadoria, Que absurdo. não tinha
serviço por incapacidade, tempo de serviço por incapacidade. E não existia também o quê? O final de semana remunerado. Então, não tinha hora, gente. Não era só 8 horas trabalhadas, eram 12, 14, 16. Comer em pé, fazer xixi não podia, você está trabalhando. Quantas pessoas fizeram xixi Era 24. né? Quantas pessoas fizeram xixi na calça porque não podia ir no banheiro? Porque às vezes não tinha banheiro. Tá? Ou tinha um banheiro para uma empresa, para uma fábrica de 1.000 pessoas, de 500, de 100 pessoas. Então, o que é tudo isso que foram direitos conquistados até hoje, tá? Então, vejam bem todinho a página 103 a 104, tá? Olha lá, como é que funcionava, como que era o ambiente. Era improvisado, precários. O que é precários? Sem nada, sem limpeza, sem higiene, sem uma estrutura, era precário, né? Máquinas e operários dividiam espaços apertados, sem iluminação, não tinha ventilação, não havia também qualquer dispositivo de segurança contra acidentes, tudo isso que a prof falou. Nas fábricas de tecidos, vidros, alimentos, bebidas, móveis e chapéus, por exemplo, o ar quase ficava impregnado de partículas nocivas. O que é nocivas? Que prejudicam a saúde dos trabalhadores. Gente, a prof deu aquele exemplo de uma fábrica de vidro. Não tinha um equipamento, uma máscara para proteção. Fábrica de vidro, quando você está fazendo vidro ou raspando, lixando o vidro, está saindo o quê? Pedacinhos microscópicos da ralação ali do vidro. Gente, você inspira, né? Você vê, pode entrar aquele cisquinho minúsculo de vidro e rasgar o quê? Todo o teu canal de olfato, prejudicando a tua garganta, prejudicando a tua... E eles não estavam nem aí, tá? Olha ali embaixo, uma fábrica de juta, né? Com crianças, tudo amontoado, nem uma máscara, né? Nem, olha o pó que deveria ter, pouca iluminação, quer dizer, só iluminação, pelo visto ali, só da luz solar mesmo, de algumas telhas, estão vendo ali? Então, se ficasse tarde, eles teriam que trabalhar no escuro. Olha o risco de cortar uma mão, cortar um dedo, decepar um dedo, uma mão, um membro. Tá, gente? Então, perigosíssimo, né? Página 105, também, o cotidiano dos operários era ali, ó, era violento, exaustivo, cansativo, né, gente? Olha ali o castigo que eles tinham. Muitos eram castigados fisicamente por seus patrões. Em vários estabelecimentos trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, com intervalo reduzido e sem descanso semanal. Os salários eram tão baixos, gente, que tinha que trabalhar todo mundo da família, lembra? Para comer. Lembra que a criança trazia o quê? O dinheiro para comprar o pão, a mãe trazia um dinheiro para comprar o leite, o pai trazia para comprar o arroz e feijão. Então, tinham que o quê? Se unir, crianças, esposas, esposos, né? Homens, mulheres, para ao menos comer. Porque se só o homem trabalhasse, ele só trazia o quê? O feijão e o arroz. Se só a mulher trabalhasse, ela só vinha com leite, dinheiro do dia para comprar o leite. E daí quem é que ia comprar as outras coisas? Então, as crianças também eram empregadas. Recebiam bem menos do que o homem. Mulher recebia bem menos do que o homem. Né? Então, tinha esse déficit de quê? De salário. As crianças tinham que trabalhar do mesmo jeito, mas o salário era muito menor do que o pai, da mãe e do pai. Tá? Olha ali, ó, que eu acabei de falar. Os salários eram tão baixos que pai e mãe e também os filhos tinham que trabalhar para pagar as despesas da família. Mulheres, crianças sempre recebiam um salário menor que os homens. Ali uma fábrica de chapéu, né? Olha ali, ó. Muitos homens trabalhando, apenas uma mulher eu estou vendo ali, né? Que estão trabalhando. Então, assim, ó, sem nenhum... Não tem nada, né, gente? É só tipo um depósito, um galpão, tá? Então, vocês vão ver assim, que a partir da década de 1930, o número de industriais aumentou no Brasil, tá? Quem foi? São Paulo, onde aumentou, tá? Foi nessa época que os operários conseguiram conquistar direitos. Aqui, muito importante, grifo até com outra cor. Foi nessa época que os operários conseguiram conquistar alguns direitos, incorporados à Constituição de 1934.
Presta atenção que eu posso perguntar isso na prova que o anjinho aqui, ó, tá me cutucando, tá? Então, olha ali, ó. Eu posso perguntar assim, ó. Qual ano, qual Constituição garantiu alguma melhoria nas condições de trabalho dos operários? Ah, foi na Constituição de 1934. Tá? Ô, prof, pra mim, a minha cabeça em si é tão fácil de decorar data que eu falo umas 2 vezes e já decoro. Que bom, é que você gosta de... Que a Constituição foi de... Ó, eu não tô olhando, eu vou até ligar a câmera para você ver que eu não tô olhando. Que a Constituição foi de 1934. Então assim, ó, é mais fácil que você tenha facilidade de história, você gosta de história. É. Gente, as conquistas trabalhistas a partir da Constituição de 1934. Então, até a década de 1930, os operários sofreram sem leis. A partir da Constituição, decretada em 1934, mudou de figura. Oi? Professora, às vezes seu áudio trava do nada quando tá falando. Só para você, todo mundo está me escutando, gente? Sim, para mim não tá travando. É o teu áudio, amor. Sim, às vezes buga, mas bem às vezes mesmo. Mas dá pra ouvir direitinho. Capaz de só pro Yuri ter travado. Às vezes é a internet, tá, meu amor? Pra mim tá tudo de boa. Então, vamos lá, continuando. Então, ali, gente, até 1930, os operários sofreram devido à falta de leis, tá? Mas a partir da Constituição decretada, homologada em 1934, mudou de figura. As conquistas trabalhistas, quais foram? As atuais leis trabalhistas têm o objetivo do quê? Posso perguntar isso em prova. Quais os direitos que os trabalhadores têm dentro da atual lei trabalhista? Ah, garantir que não haja exploração e injustiça nas relações entre empregados e empregadores. Ou seja, o patrão tem que tratar conforme direitos o empregado. O empregado tem que ter o quê? Deveres com o patrão, não escravidão. Tá? Então, essas leis, porém, foram conquistadas em um longo processo de luta dos trabalhadores. Tá? Elas são resultado de conflitos, negociações e muita luta. Pro, Gente, foi fácil. Fala. tá quase terminando? Sim, tá quase. É porque minha família tá me chamando pro almoço. Ah, tá. Só mais um pouquinho. Tá bom? É a última página. É a última página. Tá? Então, olha ali, meus amores. O que a prof tem a dizer para vocês? Não tá difícil, tá? Tá bem fácil, tá? Não tem nada de... Eu quero só que vocês deem uma olhadinha ali. Isso aqui pode pular, tá? Não vai. Continue dando uma olhadinha, assim. É sempre bom a página ali, ó. Essa atividade é referente ao quadro dos operários de Tarsila do Amaral, que a gente respondeu as questões, lembram? O prof não pôs aqui para estudar, Sim. porém está lá na parte dos operários. Então, ali, o que representa esse quadro para você? Né? Então, ali, os operários de Tarsila do Amaral. O que mais chamou a atenção na imagem? Os rostos tristes, os rostos alegres, né? Então, por quê? Olha ali, ó. Muito o quê? Miscigenação, né, gente? Muitos o quê? Negro, branco, japonês, árabes, né? Então, muita miscigenação de raças, tá? Então, assim, ó, deem uma olhadinha referente a esse quadro da Tarsila do Amaral, estudem tudo que a gente viu até agora. Quem estudar, vai bem na prova. Pode ter certeza, tá? Quem estudar, vai super bem na prova. Não tem problema algum. Certo, meus amores? Eu deixo vocês agora com boa prova, vão almoçar, que já é meio-dia, tá? Deu tudo certo. Fome. Amanhã, ok? A prof só vai falar com a Ana Elisa. Eu preciso que todo mundo dê tchau para a prof e até amanhã, tá? Beijos, beijos, beijos no coração. Boa prova. Tchau, prof. Beijo. Local. Tchau. Ô, Laura, vamos lá no nosso link? Beijos, beijos. Vamos almoçar, depois a gente combina o horário. Tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Anne, tá me escutando, meu amor? Tô. Então tá, a prof viu a tua prova lá. Você tirou 9, né?
Sim. Tá, ali era só uma interpretação, tá, querida? Você podia marcar um ou outro. Então, você poderia. A tua nota foi para 10, tá, Anne? Você marcou Tá. uma das duas opções, uma das duas bolinhas. Então, você marcou a certa também. Então, tá tudo ok. A tua foi para 10. Tá bom. Tá bom? Beijo, Obrigada. meu amor. Até amanhã, querida. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau, meu anjo.